Peter O'Toole odiava isso mais do que qualquer outra pessoa. Peter O'Toole nasceu. Peter Seamus O'Toole, em 2 de agosto de 1932. Embora alguns registros sugiram 1933, em Connemara, Condado de Galway, Irlanda, ao Leeds, Inglaterra. O próprio O'Toole contribuiu para o mistério que envolve seu nascimento. O que é certo, no entanto, é a marca indelével que ele deixou no mundo da arte performática. Criado em Leeds, ele começou sua vida profissional como jornalista e técnico de rádio antes de se dedicar à arte que definiria seu legado: a atuação. Sua formação acadêmica inclui a prestigiada Royal Academy of Dramatic Art, RADA, onde estudou com contemporâneos como Albert Finney e Alan Bates. Na RADA, o talento de O'Toole para o drama clássico e contemporâneo rapidamente o destacou. Ele tinha uma presença de palco magnética, uma voz potente e expressiva, e uma intensidade inigualável que transitava com facilidade entre uma fúria estrondosa e uma vulnerabilidade serena. Logo chamou a atenção por seu trabalho dinâmico com o Bristol Old Vic e a Royal Shakespeare Company, apresentando interpretações poderosas de Hamlet, Macbeth e Shylock, que lhe renderam aclamação da crítica e ajudaram a consolidar sua reputação como um ator teatral de renome. Apesar de sua formidável reputação nos palcos, foi o cinema que catapultou Peter O'Toole para a fama mundial. Seu papel de destaque veio em 1962, quando foi escalado para o papel principal no épico histórico de David Lean, Lawrence da Arábia. A interpretação de O'Toole como T.E. Lawrence, um enigmático oficial britânico, dividido entre duas identidades durante a Revolta Árabe, foi uma revelação. O filme, uma grande obra-prima da cinematografia e da narrativa, deveu muito do seu impacto à atuação eletrizante de O'Toole, que combinava nuances intelectuais com ousadia física. Seus penetrantes olhos azuis, porte majestoso e melancolia filosófica cativaram o público, e ele recebeu a primeira de suas 8 indicações ao Oscar de melhor ator. Ao longo das décadas de 1960 e 1970, O'Toole estrelou uma ampla gama de filmes aclamados pela crítica, que consolidaram ainda mais sua reputação como um ícone do cinema. Entre esses trabalhos, destacam-se Becket, 1964, no qual interpretou o rei Henrique II ao lado de Richard Burton como Thomas Becket, O Leão no Inverno, 1968, onde reprisou o papel de Henrique II contracenando com Katharine Hepburn como Leonor da Aquitânia. Adeus, Mr. Chips, 1969, e A Classe Dominante, 1972. Uma sátira surreal que demonstra sua notável versatilidade e ousadia ao retratar personagens imperfeitos e excêntricos. Suas performances eram frequentemente descritas como vulcânicas, repletas de inteligência, emoção e talento teatral. Apesar de ter entregado inúmeras performances lendárias, O'Toole foi notoriamente ignorado pela academia ao longo de sua carreira. Ele recebeu 8 indicações competitivas ao Oscar, um número sem precedentes para qualquer ator sem ter vencido. Em 2003, a academia finalmente reconheceu sua trajetória de contribuições artísticas com um Oscar honorário. Inicialmente hesitante em aceitar, O'Toole escreveu à academia pedindo mais alguns anos para ganhar o prêmio definitivo. Por fim, ele aceitou a honraria, recebendo uma ovação de pé de seus colegas, que há muito reconheciam seu gênio. Fora das telas, O'Toole era conhecido por sua personalidade extravagante, seu humor afiado e seu estilo de vida épico. Um autoproclamado boêmio desordeiro na companhia de colegas atores como Richard Burton, Richard Harris e Oliver Reed. Ele desenvolveu uma reputação de excessos boêmios, alimentados por álcool e histórias mirabolantes. No entanto, por trás da persona desregrada, havia um homem profundamente reflexivo com uma paixão duradoura por literatura, política e poesia. O'Toole escreveu 2 volumes de memórias, Loitering with Intent, The Child e Loitering with Intent, The Apprentice, que oferecem um olhar poético e introspectivo sobre sua tumultuada juventude e ascensão à fama. Nos últimos anos, O'Toole continuou a trabalhar em filmes, televisão e dublagens, com participações notáveis em O Último Imperador em 1987, Troia, 2004 e Vênus, 2006. Este último lhe rendendo sua última indicação ao Oscar.
Ele se aposentou oficialmente da atuação em 2012, expressando gratidão por uma carreira repleta de alegria, desafios e realização artística. Em 1959, Peter O'Toole casou-se com a distinta atriz galesa Sian Phillips, uma artista de formação clássica cuja presença de palco formidável e voz rica e ressonante a tornaram uma figura proeminente no teatro e na televisão britânicos. A união de O'Toole e Phillips era considerada uma combinação irresistível no mundo teatral. Um casamento de dois indivíduos imensamente talentosos e intelectualmente vibrantes, cuja química dentro e fora do palco cativava o público. Juntos, tiveram duas filhas, Kate O'Toole, que mais tarde seguiria os passos artísticos dos pais e construiria sua carreira como atriz, e Patricia O'Toole, sobre quem se sabe menos publicamente. Kate, em particular, cresceu imersa no mundo do cinema e do teatro, e atuou em inúmeras produções para palco e tela, além de ocupar cargos na administração das artes, incluindo uma posição no Conselho de Cinema Irlandês. Contudo, por trás do glamour e da intensidade criativa de suas vidas públicas, o casamento estava longe de ser idílico. O relacionamento entre O'Toole e Phillips acabou se deteriorando sob a pressão do comportamento cada vez mais volátil dele, em grande parte exacerbado por sua longa luta contra o alcoolismo. A reputação de O'Toole como um beberrão inveterado, embora frequentemente romantizada pelo público, teve um impacto devastador em sua vida familiar. Em suas autobiografias francas e reveladoras, Private Faces, 1999, e Public Places, 2001, Phillips detalhou o abuso emocional e psicológico que sofreu durante o casamento. Ela descreveu O'Toole como possessivo, controlador e propenso a ataques de ciúme extremo, principalmente quando sua carreira começou a prosperar e sua independência cresceu. Segundo Phillips, o ciúme de O'Toole tornou-se insuportável quando ela iniciou um relacionamento com um homem mais jovem, o que representou a ruptura final em seu casamento já frágil. Após 2 décadas juntos, divorciaram-se oficialmente em 1979, marcando o fim de um capítulo turbulento na vida de ambos. Apesar do doloroso término do casamento com Phillips, O'Toole continuou a buscar relacionamentos e acabou formando uma parceria duradoura com Karen Brown, uma modelo marcante e de espírito independente. O relacionamento, embora não formalizado por meio do casamento, sinalizou uma nova fase na vida de O'Toole, marcada tanto pela reflexão quanto por um surpreendente recomeço. Em 1983, quando O'Toole tinha 50 anos, ele e Brown deram as boas-vindas ao nascimento de seu filho, Lorcan O'Toole. A chegada tardia da paternidade pareceu despertar um novo lado de O'Toole, que então se via confrontando seu legado, problemas de saúde e a passagem do tempo. O nome de Lorcan, derivado do irlandês e que significa pequeno feroz, talvez insinuasse o espírito apaixonado e desafiador que O'Toole tanto valorizava. Lorcan O'Toole cresceu praticamente fora dos holofotes da mídia, embora sua origem familiar inevitavelmente atraísse atenção. Ele recebeu uma educação de elite, frequentando a Harrow School, um dos internatos mais prestigiados do Reino Unido, conhecido por formar gerações de políticos, escritores e atores. Em Harrow, Lorcan morou no internato West Acre House a partir de 1996, uma experiência que moldou seu desenvolvimento inicial e o apresentou a um mundo de tradição e rigor. Assim como seu pai e sua irmã antes dele, Lorcan acabou seguindo carreira nas artes, tornando-se ator por mérito próprio. Embora sua carreira tenha sido mais discreta em comparação com a de seu lendário pai, ele participou de vários filmes independentes e produções teatrais, frequentemente exibindo uma presença introspectiva e intensa em cena que ecoa elementos do próprio estilo consagrado de O'Toole. De todos os atores com quem Peter O'Toole trabalhou durante sua longa e memorável carreira, nenhum despertou nele uma animosidade tão profunda e visceral quanto Anthony Quinn. A animosidade entre eles não nasceu de um único evento, mas sim fervilhava e transbordava ao longo de seus encontros profissionais, chegando a um ponto em que O'Toole não escondia seu desgosto. No cerne da disputa estava um choque não apenas de personalidades, mas também de filosofias, temperamentos e visões artísticas de mundo. O'Toole, com sua formação shakespeariana, dedicação feroz à arte e temperamento frequentemente mercurial, porém poético, encontrou em Quinn um antagonista que representava tudo aquilo em que desconfiava no mundo da atuação. A força bruta em detrimento da sutileza, o ego em detrimento do trabalho em equipe e a grandiloquência em detrimento da nuance.
A colaboração mais infame entre eles, o épico de 1962, Lawrence da Arábia, pode ter imortalizado ambos os homens nas telas, mas nos bastidores era um campo de batalha. Quinn, escalado como o orgulhoso e intenso Aouda Abou-Tay, já era uma força dominante com décadas de bravura cinematográfica em seu currículo, enquanto O'Toole, então relativamente desconhecido, estava assumindo o papel de sua vida. Quinn teria visto a escalação de O'Toole como uma afronta. Como ousaria aquele irlandês alto e magro de olhos azuis presumir que carregaria um filme de tamanha magnitude? O desprezo de Quinn por seu colega de elenco mais jovem era quase imperceptível, e ele frequentemente desconsiderava O'Toole como inexperiente, teatral demais e bonito demais para as telas. Por sua vez, O'Toole via Quinn como um valentão arrogante, um ator que se acostumara tanto a comandar todos os sets de filmagem que não tinha respeito pela natureza colaborativa da produção cinematográfica. De acordo com diversos relatos de testemunhas das interações entre os dois, a tensão era palpável e, occasionalmente, ameaçava comprometer as cenas. Quinn frequentemente interrompia as filmagens, questionava as escolhas de O'Toole na frente da equipe e tentava impor sua dominância pela força de vontade. O'Toole, que nunca se esquivava de confrontos, respondia com sarcasmo mordaz e crescente ressentimento. Mais tarde, ele confidenciaria a amigos e colegas que trabalhar com Quinn era como tentar interpretar Hamlet, enquanto era interrompido por um gladiador bêbado. A inimizade entre eles atingiu um nível tão alto que até mesmo o diretor David Lean foi forçado a mediar, frequentemente separando-os no set e filmando suas cenas em momentos diferentes sempre que possível. Mas além dos conflitos pessoais, havia um abismo filosófico entre eles que simplesmente não podia ser transposto. O'Toole acreditava no poder transformador da atuação, em entregar o ego ao personagem, em encontrar a verdade através da vulnerabilidade. Quinn, por outro lado, muitas vezes parecia atuar movido por pura força e carisma, exigindo atenção em vez de conquistá-la com nuances. Para O'Toole, Quinn representava uma forma ultrapassada de atuação que priorizava o machismo e o volume, em detrimento da introspecção e da arte. Suas diferenças não eram apenas profissionais, eram existenciais. Em entrevistas anos mais tarde, O'Toole se abstinha de mencionar Quinn diretamente, mas quando perguntado se alguma vez havia trabalhado com alguém que realmente desprezava, ele esboçava um sorriso cúmplice e arqueava uma sobrancelha antes de dizer, houve um bruto, sem nenhum respeito pela natureza sagrada da nossa arte. Aqueles que conheciam a história não precisavam de mais explicações. Em contraste, Quinn, nunca dado às sutilezas, certa vez comentou com desdém que O'Toole nunca havia se entregado de corpo e alma a um papel. Um comentário que enfureceu os admiradores de O'Toole, que sabiam o quanto ele se dedicava aos seus personagens. A rivalidade entre eles nunca se resolveu de fato. Mesmo décadas depois, quando ambos já haviam consolidado seus legados no panteão dos grandes atores, O'Toole ainda considerava Quinn um símbolo de tudo o que havia de tóxico na profissão. E embora ele possa ter tido desavenças e rivalidades com outros atores ao longo de sua carreira, nenhuma jamais despertou a mesma profundidade de ódio, frustração e incompatibilidade espiritual que Anthony Quinn conseguiu evocar. Na complexa galeria de relacionamentos de O'Toole, Quinn ocupava um lugar único, não apenas como um adversário profissional, mas como a personificação de tudo aquilo contra o que ele se opunha. No final da década de 1970, a vida e a carreira de Peter O'Toole estiveram perigosamente perto de um fim trágico e prematuro devido a uma série de graves problemas de saúde que evidenciaram o impacto devastador que seu estilo de vida havia causado em seu corpo. Durante anos, O'Toole foi conhecido por seu consumo excessivo de álcool, que se tornara quase mítico em sua magnitude. Ele era famoso por consumir álcool com a mesma intensidade e extravagância que caracterizavam suas performances. Quando começou a sentir fortes dores abdominais e outros sintomas preocupantes, os médicos inicialmente atribuíram, erroneamente, a piora de seu estado de saúde a complicações decorrentes de seu alcoolismo, já bem documentado. Na realidade, O'Toole sofria de um caso grave de câncer de estômago, um diagnóstico equivocado que atrasou o tratamento eficaz e colocou sua vida em grave risco. Somente em 1976, a verdadeira natureza de sua doença foi descoberta, e a essa altura a doença já havia progredido a tal ponto que uma cirurgia invasiva era a única esperança de salvar sua vida.
O'Toole foi submetido a um procedimento cirúrgico drástico e que mudou sua vida, durante o qual a maior parte de seu estômago e todo o seu pâncreas foram removidos. Essa operação teve consequências duradouras. Não apenas alterou drasticamente seu sistema digestivo, como também o levou a uma dependência vitalícia de insulina, já que a remoção do pâncreas significava que ele não podia mais produzir o hormônio naturalmente. A partir desse momento, ele se tornaria insulinodependente, vivendo sob a constante ameaça de complicações da diabetes. Apenas 2 anos depois, em 1978, a saúde já frágil de O'Toole esteve novamente à beira do colapso. Ele desenvolveu uma doença hematológica potencialmente fatal, um distúrbio sanguíneo raro e perigoso, que quase lhe custou a vida pela segunda vez. A natureza exata dessa doença sanguínea nunca foi totalmente divulgada ao público, em consonância com a preferência de O'Toole pela privacidade, mas era evidente que ela o deixou fisicamente debilitado e lutando pela sobrevivência mais uma vez. Os 2 ataques à sua saúde. Primeiro, o câncer, e depois uma doença sanguínea potencialmente fatal, contrastavam de forma alarmante com a imagem arrojada e exuberante que ele havia cultivado nas telas e no imaginário popular. Apesar desses desafios extraordinários, O'Toole demonstrou uma vontade de viver impressionante e uma capacidade de recuperação quase sobre-humana. Após passar vários anos se recuperando e gradualmente recuperando suas forças, ele retornou à atuação com a mesma energia magnética e intensidade que o tornaram uma estrela internacional. Seu retorno foi uma prova não apenas de seu talento, mas também de sua profunda paixão pela arte e de sua recusa em se deixar abater pela adversidade. Ao longo desses anos turbulentos, O'Toole manteve uma profunda e espiritual conexão com a Irlanda. Desde 1963, ele morava na Skye Road, nos arredores da cidade costeira de Clifton, em Connemara, no condado de Galway. Essa região remota e acidentada do oeste da Irlanda, com suas vistas deslumbrantes para o oceano e paisagens dramáticas, oferecia-lhe um refúgio das exigências da fama e do caos de sua vida pessoal. Era um lugar de consolo e inspiração, um contraste com o mundo urbano de suas outras residências. Durante o auge de sua carreira, ele também manteve residências em importantes capitais culturais, Dublin, Londres e Paris, refletindo sua estatura internacional e seus gostos cosmopolitas. Sua casa em Paris era, na verdade, uma suíte no Hotel Ritz, uma escolha que estava em perfeita harmonia com sua imagem extravagante e sua predileção por reproduzir seus papéis cinematográficos na vida real. Seu personagem na comédia romântica de 1966, Como Roubar $1 Milhão, também teria morado no Ritz. A longa e memorável carreira de ator de O'Toole chegou ao fim em julho de 2012, quando ele anunciou formalmente sua aposentadoria dos palcos e das telas. Ele citou uma recorrência de câncer de estômago como a principal razão para se afastar da profissão que havia definido sua vida. Em sua declaração pública, ele expressou gratidão e orgulho, reconhecendo o amor que sentia pela atuação e, ao mesmo tempo, admitindo que seu tempo sob os holofotes havia chegado ao fim. Foi um momento comovente para fãs e colegas, quando uma das figuras mais fascinantes e enigmáticas do cinema deixou os palcos silenciosamente. Infelizmente, em 14 de dezembro de 2013, Peter O'Toole faleceu no Hospital Wellington, em St. John's Wood, Londres. Aos 81 anos, sua morte marcou o fim de uma era para o cinema britânico e internacional. A onda de homenagens de colegas atores, cineastas e fãs de todo o mundo foi imediata e sincera. Muitos refletiram não apenas sobre suas extraordinárias contribuições para o cinema e o teatro, mas também sobre sua notável resiliência, humor e inteligência. O funeral de O'Toole foi realizado uma semana depois, em 21 de dezembro de 2013, no crematório de Golders Green, em Londres, local que serviu como o local de descanso eterno para muitas figuras notáveis da cultura britânica. Seu corpo foi cremado em um caixão de vime, uma escolha discreta e ecologicamente consciente que contrastava com a grandiosidade de sua persona nas telas, mas que refletia o homem reservado que poucos realmente conheciam. De acordo com seus últimos desejos, sua família anunciou que levaria suas cinzas para o oeste da Irlanda, a terra que ele amou por décadas e onde encontrou paz e pertencimento. O gesto simbolizou um retorno completo à paisagem que o inspirou e nutriu, garantindo que Peter O'Toole repousaria para sempre na beleza selvagem de Connemara, onde o mar encontra o céu e a memória encontra o mito.